amém? Então, em janeiro, nós meio que fizemos introdução ao nosso tema do ano, que é intimidade mais profunda com Deus. E se nós falamos de intimidade mais profunda com Deus, significa que já existe um nível de intimidade. Amém? Só que Deus agora nos chama a uma intimidade mais profunda. Amém? Amém. Então, na semana passada, a ministra Letícia pregou e ela deu um tema muito interessante, que é difícil de traduzir. Quem se lembra qual foi o tema da semana passada? Ok, quem se lembra de uma coisa que foi dita na semana passada? Fome por Deus. Fome renovável, amém? Podemos dizer fome renovável e insaciável, amém? Amém. Vocês de verdade, hoje como disseram as irmãs, acho que não são muito felizes. Mas ok, não tem problema. Na semana passada nós falamos de fome renovável e insaciável. E nós, neste mês, estamos a falar de ter fome para com Deus. Então, onde o teu desejo, a tua ânsia é Deus. Amém? Onde o teu desejo, a tua ânsia, quem é? Deus. Amém? Amém. 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 Onde o teu desejo e tua ânsia é Deus. Mais uma vez, o meu desejo, a minha ânsia é Deus. Amém? Amém. Então, nós estamos a falar de fome. E uma coisa sobre a fome é que nós entendemos que quando ela é profunda, nós não temos nada a fazer a não ser querer satisfazer aquela fome. Por exemplo, eu lembro de mais vezes eu ir ao quarto da irmã Jotreza. Eu dizia, eu estou muito cansada depois do culto do domingo, quero dormir. Ela dizia, come. Eu dizia, não, eu não quero comer, eu quero dormir. E às vezes podiam ser 17 horas. E davam 21 horas, eu ainda estou a dizer, quero dormir. Finalmente comia, depois pegava sono. E ela ficava, mas eu te disse, come. Mas para mim eu pensei que a prioridade naquele momento fosse dormir. Mas minha fome não permitia-me dormir. E quando eu lutava com aquela fome, ao invés de saciá-la, o que aconteceu? Eu permanecia acordada. E alguns de vocês, é o vosso caso, mesmo de forma espiritual. Estou a vir ajustar, não sei o que é um som. Alguns de vocês, é o que acontece na forma espiritual. Acordando de madrugada. Pega um TikTok. Primeiro ponto, vocês não se acordaram. O Senhor vos acordou. Com todo respeito, com licença, irmã, vamos conversar. Você acordou e visitou sem sono, entrou no TikTok. Depois de entrar no TikTok, viu que também não está para nada, deixou de lado e começou a rebolar na cama. 5 horas de tempo passaram, não conseguiu dormir. Porque havia uma fome espiritual. Nós já devemos conversar um pouco. E para abrir logo parênteses, porque hoje é a nossa realidade que nós vivemos com pessoas nos nossos quartos. Quando Deus diz não conversar, nós queremos que você tem que chegar a coisa. Sim, Senhor, eu estou aqui. Não, levanta, senta. Pode só olhar para teu teto e conversar. Eu estou acordado, o que se passa? O sol ainda dorme naquela conversa, amém? Então nós até temos que aprender a não fazer somente performance de oração. Por que eu digo performance? Porque em público conseguimos, mas quando estamos em casa, não conseguimos. E muitas vezes nós não conseguimos porque quando estamos em casa, porque a estamina que nós damos quando estamos em público, não temos em casa. Então significa que em casa tu tens que apegar um novo método. E a ministra Letícia, quando pregava, ela falou que existia fome espiritual, né? Que nos leva a querermos mais de Deus. Mas ela também falou de um outro tipo de fome. Ela falou de fome para com as coisas do mundo, ou tipo o pecado. O pecado ele também te faz ficar com fome. Começou com vamos fumar um dia. Provar, não faz mal a ninguém. Fumou um dia,
chegou o segundo dia, depois ficou um mês, não fumou. Depois, quarto dia. Então, um amigo chegou e chamou a atenção. Chegou, eu acho que essa semana não está bem. Depois disseste, eu não sou viciado. Eu fumo quando quero. Fumas quando queres, mas quando das contas já não me dizem fuma, você não consegue dizer não. Mas eu não sou viciado. Eu fumo quando quero. Quando estás com teus amigos, vamos lá beber. Eu não sou viciado. Eu bebo quando quero, mas nunca consegues rejeitar. Então, a fome que o pecado gera, ela escraviza. A fome que o pecado gera pode fazer uma pessoa fornicar e depois da fornicação dar costas ao namorado ou à namorada e começar a chorar, a dizer, Senhor, muitas desculpas pelo que eu fiz, eu não vou fazer mais. Depois, dia seguinte, as coisas vão ser castanho. Estão a entender? A fome do pecado te escraviza. Te escraviza. Por isso que Paulo diz que as coisas que eu quero fazer não as faço, mas as que não quero, eu faço. E eu já vou falar convosco, não como uma coisa que eu não sei, não como uma dificuldade que uns passam, outros não passam. Por mais que não seja sexo, não seja cigarro, pecado é pecado. Quando te apanha, te escraviza. Viste que falaste de alguém, nem era fofoca, mas virou fofoca. Depois te deu problemas, porque ela uma vez te perguntar, falaste de mim por quê? E disse, viste que eu, essa boca aqui, não vou abrir mais. Apareceu outra novidade. Boca está coçada. Mas para tu amigo, é segredo, não me chama. Mas você não conseguiu guardar segredo. Como é que o outro vai conseguir guardar segredo? O pecado te escraviza. Amém? Então, existem fomes que querem ser saciadas. E se tu não queres saciar os desejos e a vontade da tua carne, tens que saciar a vontade e o desejo do Espírito. Não se preocupe, vamos abrir a Bíblia daqui a nada. A Bíblia diz que há uma luta contra a carne e contra o Espírito. E eu lembro que a ministra de Sola, no culto de meio de semana, ela pregava e tentava ilustrar o que é uma luta. Significa que quando eu bato, há um retorno. Significa que quando eu decido que eu não vou fazer isso, a coisa pode vir de forma pesada. Então nós não estamos ignorantes de que existe uma luta. Nós não estamos ignorantes de que o nosso espírito quer governar a alma e que a nossa carne também quer governar a alma. Amém? Mas o que é que nós vamos saciar? A que fome nós vamos responder? Amém? Porque mesmo como ser humano normal, comer é bom. Mas comer demais também já é gula. Então significa que você pode estar com fome, te alimentamos. Depois não estás com fome de novo. Depois com fome de novo. Há algo de errado contigo. Há uma desordem alimentar. Então, essa fome insaciável, essa fome renovável que a ministra Letícia explicou, ela quer dizer que o quê? Que Deus ele vai te alimentar dele. E naquela dimensão que ele te alimentar, estarás satisfeito. Mas algo vai acontecer. Quando estás satisfeito, a Bíblia nos faz entender que o fundo ou o profundo chama o mais profundo. O abismo chama ao abismo. Isso é Salmos 42. Então, quando Deus, ele te enche dele, tu começas a gostar da presença dele. Isso significa que tu começas a querer mais da presença dele. Amém? O que te faz vir ao culto todo domingo é que Deus está te a chamar, ele quer mais, quer dar mais da presença dele. Amém? E um edifício não se constrói em um dia. Olha, mesmo se for de milionário, e mesmo se deres tua casa aos chineses, se eles construírem um prédio de 31 andares em um dia, quando o tempo de confiança vai te levar para poder viver naquele prédio? Como é que fizeram um prédio de 31 andares em 24 horas?
Então, um edifício se constrói pouco a pouco. Por que eu estou a dizer isso? Alguém pode estar a dizer no seu coração, mas também eu venho a essa igreja há 3 meses e não estou a ver nada. Estás a ver alguma coisa? Eu vou dar esse exemplo que uma criança não tem 3 anos, de repente está aqui, acorda amanhã e chega daqui. Isso é abominação. É o mesmo que está a acontecer conosco. Estamos a crescer bloco após bloco. Amém? Culto após culto. A tua fome no primeiro domingo não é a mesma fome que deste domingo. No primeiro domingo nem lembras até que falamos de fome. Mas no segundo, começaste a prestar mais atenção. Porque a nossa vida cristã, ela é como um edifício que se constrói de degrau em degrau. Amém? Então, mais fome faz com que tu desejes a Deus mais. E eu escrevi aqui que essa fome faz com que quando tu estejas cheio, tu saibas que, ok, por agora eu estou satisfeito. Mas a fome em Deus é que ela vai te causar mais fome. Porque quando tu tens a oportunidade de experienciar a presença de Deus e saber que esse Deus, afinal, não é só ir à igreja no domingo e dizer, fui ao culto, mas verdadeiramente Ele se faz presente. Eu posso sentir a presença dEle. Tua vida muda. Tua devoção a Deus muda. Amém? Então, nós hoje queremos falar de 3 maiores resultados de ter fome ou de desejar a Deus. Amém? 3 maiores resultados de ter fome ou de desejar a Deus. Eu gostaria que toássemos uma curta adoração antes de prosseguirmos. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. como Rei dos Exércitos se levante, Senhor, e venha contender com todas as coisas que ocupam um trono no nosso coração, com
todas as coisas que ocupam o teu lugar no nosso coração. Ideologias geradas, traumas, medo, depressão, pecado, descrença, medo, Pai Santo, opressão, desencorajamento. Pai Santo, toma o teu lugar, toma o teu trono, toma o teu lugar no nosso coração. Pai amado, nós não queremos ter apetites estranhas, aqueles que não é por força nem por poder. Quando nós aprendemos sobre a fome, não é para nos perguntar por que não temos essa fome, mas é para, Senhor, receber. A tua palavra diz que as palavras que eu falo, elas são espírito e vida. Então, Pai Santo, mesmo na ministração da palavra, que esta fome seja implantada sobre a vida dos teus filhos, que comecemos a desejar a tua presença, que comecemos a desejar passar mais tempo contigo, que possamos começar, Pai Santo, a querer ver mais e mais de ti. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, Senhor, me leva, mostra a tua beleza. De lutar, Pai Santo, contra a tua vontade. Estou cansado, Senhor, de sentar a cada domingo sem entendimento. Oh, me leva. Apresenta-te a mim, ó Filho de Davi, de misericórdia. Apresenta-te aos meus irmãos, apresenta-te. Oh, Xanderene, Machanda, Caxandere, Machandere, Namande, Caxanda, Rande, Coxanda, Rande, Xandara, Machandere, Lemande, Coxanda, Alemamamande, Coxanda. Oh, queremos contemplar a tua beleza, Senhor. Queremos te ver, não queremos ouvir falar, oh Deus. Queremos te experienciar. Aquele coração que antes te amou, mas o fogo se apagou. Oh, acende a chama, Senhor. Oh, que o nosso coração possa arder por Deus, Jesus. Que o meu coração possa arder por Ti, misericordioso Deus. Mostra a tua beleza, quero ver tua face. Oh, o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar. Oh, Senhor, mostra-me, Senhor, o que é que os anjos. Nós também queremos ver, Senhor. Não queremos nos esforçar e não ver a tua voz, Senhor. Não queremos entrar em cultos e sair vazios, Senhor. Se eles vão brincar, eles te adoram, eles te amam. Santo, 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 Senhor Deus poderoso. O que é que eles viram, Senhor? Mostra-nos tua face,
Mostra-nos tua glória. Mostra-nos tua glória, Senhor. Mostra-nos tua glória, mostra-nos tua face, Senhor. Mostra-nos tua glória. Mostra, Senhor. Poxa, perecosta de baixada. Revela-te a nós, vem se defender naquele coração que insiste que o Senhor não existe. Vem se manifestar na vida daquele que pensa que o Senhor não se pode manifestar. Oh, Jesus Cristo, manifesta-te, Senhor, manifesta-te. Manifesta-te, Senhor, manifesta. Manifesta-te, Senhor. Manifesta-te, Senhor. Ora e peça com que Deus se manifeste. Que Ele venha derrubar toda a descrença. Que Ele venha derrubar todo o medo de crescer. Shut
chama e diz: vem a mim. Tu não precisas descansar e raciocínio. Tu não precisas navegar a vida sozinho. Abre aos braços do Pai Celestial. Abre que mesmo se a tua mãe e o teu pai te abandonarem, eu, Senhor, não te abandonarei. Oh, Senhor, entregamos nossas cargas, nossos apetites, nossos desejos. Venho a ti, Senhor, Deus na tua glória. Que minhas relações não sejam mais importantes que tu, Senhor. Que meus desejos, que meus objetivos, que as finanças do casamento sejam mais importantes. Que o público não seja mais importante. Desculpa, Deus. Desculpa, Senhor. Desculpa, Senhor.
Eu sou teu e tu és eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. O Senhor, Ele opera de várias maneiras. E para alguns a manifestação pode ser mais agitada, para outros mais calmas. Mas saiba que Deus está fazendo algo no teu coração. Então entrega todos os pesos, todas as cargas, todos os medos. Só não fique de fora. E o Senhor, se estás aqui, não passes por mim. Oh, filho de Davi, não passes por mim. Se verdadeiramente tu és e tu existes, não passes por mim. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo.
tens alguma dor, alguma preocupação, nesse minuto, entrega nas mãos de Deus. Se tens alguma dor no corpo, se tens algum familiar doente, se tens alguma preocupação, nessa atmosfera, em um minuto entrega aquilo no coração, nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Pai, obrigada pelos teus filhos. Obrigada porque o Senhor ouve suas petições. Obrigada porque o Senhor está curando a quem se encontra enfermo, qualquer que talvez tenha uma dor na costela esquerda, alguém tem irregularidades menstruais, alguém tem problemas estomacais. Ninguém verá a Deus e continuará vivo. Isso significa que as coisas, as partículas que estão em nós, que não pertencem ao reino dos céus, terão que morrer. A doença terá que morrer. Eu te entrego, Senhor, tudo quanto os meus irmãos têm como petição neste momento. Mesmo aquele que está em dúvida e se deve abrir a boca para te entregar por causa da descrença, só porque ele pensou no seu coração, faça, Pai, para que ele venha testemunhar. Leva toda a honra, leva toda a glória, leva todo o louvor e toda a adoração no nome santo, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Então tem 3 maiores resultados de quando nós temos fome por Deus. E um deles é que a fome, ela nos chama para mais perto de Deus. Ela te aproxima de Deus. Assim como que quando tu estás com fome, tu levantas para ir preparar um alimento. Quando tu estás com fome, tu começas a pensar, como é que eu posso me chegar a Deus? Como é que eu posso me aproximar de Deus? Quando tu estás com fome, teu coração começa a dizer, mas por que não ir para aquele culto de domingo? Quando tu estás com fome, teu coração começa a dizer, mas por que não conversar com aquela irmã, com aquele irmão que tu sabes que é cristão e que pode alimentar e matar essa fome? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, no seu capítulo 7, versículo 37. João capítulo 7, versículo 37. João 7, 37. E talvez o teu coração esteja se perguntando, mas a atmosfera de adoração estava tão boa, por que não permanecemos lá? A adoração é para Deus, sim. Mas a palavra, ela vem para aqui, para quando saíres daqui e Satanás quiser pedir licença, tu vais dizer para ele que eu tenho uma palavra que tu não podes tirar de mim. A Bíblia diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, no seu ventre, fluirão rios de águas vivas. Então, se tu verdadeiramente estás com fome e sede de Deus, tu virás a cada domingo que tu sabes que tem um culto às 9:30. Se tu estás com fome, se estás cansado, mas tu levantas. E como disse o nosso pastor no domingo antepassado, se tu estás aqui já é sinal de fome. Porque uma pessoa sem fome não levantaria tão cedo para vir sentar aqui e gastar o seu tempo. Então, o primeiro ponto que acontece é que quando tu estás com fome de Deus, tu te achegas a Ele. E há várias formas de se achegar a Deus. Para alguns, eles se achegam a Deus por intermédio de um estudo bíblico, com um amigo, com um colega. Outros, eles se achegam a Deus por intermédio de cada culto de domingo. E daí Deus vai te dizendo, começa a abrir João, começa a abrir a tua Bíblia, começa a meditar mais, começa a fazer isto e mais, aquilo mais. E Deus, Ele vai, por meio de pessoas, te mostrar como se chegar a Ele. Às vezes nós não sabemos,
mas tem alguém que manda uma escritura, mas tem um irmão Gideão que manda um devocional no Telegram da igreja. E essas são formas de nós já chegarmos a Deus. E no primeiro dia, parece que nada está a acontecer. Depois de um mês, ainda parece que nada mudou. Mas eu te garanto que se fores consistente, tu verás mudança na tua vida. Eu vi mudança na minha vida. Eu vi pessoas mudarem diante dos meus olhos. Monte Sião não foi uma igreja que foi fundada e nós viemos encontrar. Não. Nós começamos todos juntos, a maior parte. Então significa que nós nos vemos a crescer. E nós sabemos que verdadeiramente existe Deus. Então a fome, ela te puxa para Deus. Tu estás com fome, tu vais acordar de madrugada, vais procurar algo na geleira, só para calar aquela fome. Teu coração às vezes está a arder. Deus está a te chamar no metrô. Ora, conversa um pouco comigo. Depois comecei a dizer, mas eu tive um pressentimento que isso ia acontecer. Porque Deus não te chamou para seres profetisa das mais novas, para dizer, oh, eu senti que algo mal ia acontecer. Deus te deu aquele sentimento para tu te achegares a Ele e dizeres, Pai, eu não sei o que está se a passar, mas o meu coração está inquieto. Então eu me achego a Ti. É oração para pedir ajuda. Então a fome, um dos resultados da fome é que nós vamos ver que tu estás a procurar como se aproximar de Deus. Então como? Se tu estás verdadeiramente com fome, tu não resistirás, não ficarás cansado até que aquela fome seja satisfeita. A Bíblia nos fala do povo de Israel, que quando a Babilônia veio e rodeou o povo de Israel, eles ficaram famintos. E embora seja abominável, alguns deles comeram os seus filhos. E ontem eu li uma escritura que dizia, os filhos comeriam os pais e os pais comeriam o filho. Abominação, né? Mas é o que a fome física fez com que as pessoas fizessem, com que comecem alguém que vem do seu próprio ventre. Quanto mais a fome espiritual, que Deus ele está ali se disponibilizando para que nós o conheçamos. E o segundo ponto, depois de tu te aproximares de Deus, é que tu começas a meditar, sim. Tu começas a orar. Tu começas a conversar com pessoas que têm um outro tipo de conversa, que têm um outro tipo de gramática. E não porque de forma exterior tu estás a tentar parecer o pastorzinho que carrega a Bíblia aqui, não. Mas acontece uma transformação interior. Muitos vão à igreja, mas são exteriormente transformados. Mas nós não estamos a chamar a termos uma transformação interior. Uma transformação interior faz com que eu já não precise de ter uma blusa que chega aqui, não é para vestir. E isso não é só na igreja, na rua, mas começa de dentro. O Espírito Santo faz um trabalho no teu coração e você começa a perceber que não há necessidade de eu andar pelada, porque o meu templo, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas começa de dentro. E enquanto eu for tentar lutar contigo com minhas palavras, até mais fugir da igreja. Então, para tu seres transformado, a primeira coisa que eu posso fazer é te ajudar a te aproximares de Deus. Mas depois de nos aproximarmos de Deus, a Bíblia diz que do nosso ventre, no versículo em que nós lemos, fluirão rios de águas vivas. E 2 Coríntios 3, 18, 2 Coríntios 3, 18, vamos terminando já já. 2 Coríntios 3, 18 diz o seguinte: e todos nós, não e alguns de nós, e todos nós, com o rosto desvendado ou com cara descoberta, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Uma breve ilustração: imagina que tem um espelho aqui, tu verás a tua reflexão, sim? Então o que esta passagem está tentando dizer é que se no espelho tiver Cristo Jesus e tu paras, é que se tiver um espelho e tu paras, tu tens que ver Cristo, o falar de Cristo, o pensar de Cristo. Então quanto mais nós somos expostos à palavra, nós não estamos a ler para
conhecimento. Nós não estamos a ler para pregar para o outro. Nós não estamos a ler para ensinar o outro. Nós estamos a meditar para a nossa própria transformação. É incrível que a Bíblia diz que essa palavra ela é espírito e vida. Porque esta palavra ela tem capacidade de te transformar. Ela tem capacidade de quebrar doutrinas e ensinamentos errados. Ela tem capacidade de fazer um pecador parar de pecar, de fazer um fumador parar de fumar. Ela tem capacidade de fazer um mentiroso não querer tirar nenhuma palavra de mentira da sua boca. Ela tem a capacidade de tu viver em um país cheio de corrupção, mas é que eu não me venderei a corrupção. Amém? É a palavra. Então, se tu te perguntas, Deus, eu te amo, e tu sabes que eu te amo, e é visivelmente claro que eu te amo, mas minha vida não está um a um com a tua vontade, o que se passa? A exposição da palavra do Senhor, Salmo 119, 130, a exposição da palavra do Senhor, ela traz luz, entendimento simples. A exposição da palavra do Senhor, ela traz transformação. Então tu começas a ser mudado pouco a pouco, e tu começas a notar uma mudança na tua fala. Não porque estás a fingir, já não consegues insultar, já não consegues falar nem aquelas palavras que parecem não insulto, mas são insultos. E começas a ver que os lugares que teu corpo quer frequentar já são diferentes. Por quê? Porque tu começas a refletir a Cristo. Amém? Tu começas a refletir a Cristo. O fruto do Espírito Santo começa a operar em tua vida. Já és mais manso, já tens mais amor, já consegues perdoar, já consegues ter domínio próprio. Você é aquele que quando teus amigos ligam, ui, tem uma ideia, estava a dormir, já levantou, já estou lá, chega antes deles. Mas quando Deus começa a trabalhar em ti, você começa a perceber que me chamaram para sair, mas não é obrigatório que eu saia. Outros saem, acontecem muitas coisas na rua, simplesmente porque não conseguiram chegar a Deus e se permitir ser transformados por eles. A apetite das coisas do mundo ainda está a lutar, está a te chamar. Então é necessário que nós já cheguemos a Deus para que Ele nos transforme, para que nós possamos refletir ao Senhor. Não porque nós queremos ser as pessoas que quando nos olham parecem Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Madalena, o apóstolo Paulo, não. Simplesmente porque ninguém pode ver a Deus e permanecer do jeito que Ele era. Se tu cresceste com os teus pais, tem coisas que tu fazes e tu sentes. Tem vezes que eu literalmente digo, essa aqui é minha mãe. Tem uma forma que ela pega as coisas, quando eu faço aquilo eu sinto. Porque eu passei muito tempo com ela. Então, se nós passamos muito tempo com Jesus, tem coisas que tem que acontecer na nossa vida, nós vamos dizer, eu naturalmente não faria isso. Mas é porque Deus está a trabalhar em nós. E o fruto do Espírito começa a se manifestar. O ponto número 3 para terminar. Nós carregamos a presença do Senhor. João 7, 37 e 38. 38 diz que do meu ventre ou do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Então, quando nós estamos com fome e com sede de Deus, Ele nos enche e nós carregamos a paz de Deus. Situações que metem outros em pânico não te metem em pânico. Desde o meu primeiro ano de universidade, há 1000 anos atrás, em 2018, eu nunca tive dúvidas de que eu graduaria. Saber Alonso, não. Minha ajuda, não. Mas porque eu sabia que aquele que me... Deus não pode envergonhar meus pais. Ele que foi pegar meus pais e os fez me enviarem. Então, não pode. Alguns moram na Rússia, são expulsos na Rússia, não porque era a vontade de Deus, simplesmente porque não sabem aquela pessoa que eles carregam dentro deles. Quando tu sabes que tu carregas
a presença de Deus, a forma na qual tu te comportas é diferente. Nem todo ambiente é para ti. Meus colegas chamaram, eu não sou meus colegas. Meus colegas pagaram, eu não sou meus colegas. Eu já passei a universidade, gente, pediram socorro de forma clara. Deus, dinheiro para escrever o meu diploma. Eu disse, Deus, esse pouco dinheiro que tu me deste, eu vou pagar diploma. E não paguei. E no dia seguinte eu fui, o professor tinha diploma e me entregou para ele editar. Mas tu tens que saber quem tu carregas. Porque eu poderia ter pago e depois ele ia me entregar o diploma e eu ia dizer, oh, glória a Deus, por isso me deu o diploma, mas o diploma estava pronto. Então tu tens que saber que tu carregas a Deus. E que coisas extraordinárias podem acontecer na tua vida. Pode acontecer que tu vais à sala do exame e a única pergunta que tu estudaste sai, aparece. Tu não precisas ficar com medo porque carregas a presença de Deus. Daniel estava em Babilônia e era um dos maiores governadores. Não era a terra dele. Em fato, era escravo. Para que vocês saibam. José trabalhou na casa de Potifar. E Deus disse, isso não basta. Aqui estás muito contente. Sim, passou pela prisão. Antes Daniel sonhava, mas na prisão começou a interpretar os sonhos. Então, mesmo na prisão, e tu também vais passar por certas prisões, podem não ser físicas, vais passar por momentos duros que vão te moldar, mas quando saís dali, vai sair um grande homem, uma grande mulher de coração. Amém? Então tu carregas a presença de Deus. Mas já os outros usam isso e aquilo para ganhar este emprego, digamos 5 anos desde já. Tu dizes, meu Deus, se os outros usam isso e aquilo, se cada pessoa que senta naquela cadeira, vocês conhecem a vida real. Rússia nos faz sentir como se a vida fosse muito calma. Apanhar 5.000 rublos também não é muito difícil. Basta fazer uma semana. Irmãos, na vida real, você vai ir trabalhar com pessoas más. Pessoas que visitam pajotes. Pessoas que querem um cargo que tu queres ocupar. E se tu não tens Deus, morrerás. Se tu não tens Deus, o que vai acontecer? Morrerás. Porque vão colocar-te nessa cadeira, ninguém senta por mais de 3 meses. Só senta por mais de 3 meses aquele que tem um poder maior do que o poder. Amém? Então você começa a carregar a presença de Deus. Você começa a carregar a presença de Deus, que até os demônios no teu dormitório começam a se perturbar. Tua colega está a discutir contigo não porque você manda a boca, mas porque o Espírito de Deus que está em ti está a incomodar, está a agitar. Porque Satanás sabe que se essas forem amigas, Senhor, prega para mim. Porque Satanás sabe que se essas forem amigas, se essas se aproximarem, menos uma no meu reino. Então, primeiro, quando tens fome por Deus, tu te achegas a Deus. Segundo, quando tens fome por Deus, por causa de te achegares a Ele, tu começas a te parecer com Ele. E começas a demonstrar paz em situações turbulentas. Jesus Cristo levantou e disse aqui, ao mar. Havia turbulência, o meu mestre estava dormindo. Tu começas a apresentar alegria em situação que não há alegria. Acabas de chamar um exame, mas estás bem feliz porque sabes de vitória. Da próxima vez vou dar. Se não der da próxima, tem mais comissão. Se não tiver comissão, mas já vão fazer o quê? Vão abrir recessão. Amém? Amém. E eu estou falando de coisas que já aconteceram. Se comissão acabar, vão fazer o quê? Vão abrir recessão. Eu tenho uma amiga. Chamaram todos da escola. E disseram que os que têm engolido o 4º ano e elas estão no 6º ano de medicina têm que fazer academia de escola para ir embora. Mas ela, os diretores chamaram de lado e já havia assinado. Eu até disse, não assina. Como assim vai assinar? Ela disse, eu estou cansada, quero ir para casa. Ela foi assinar. Os diretores, depois de ela assinar, me chamaram. Então vamos abrir um gráfico.
E Satanás ainda tentou lhe perturbar, ela toda hora. Minha pressão subiu, estou com dor de cabeça. Isso mais aquilo. Irmãos, passou ou não passou? Passou. E agora só falta o último exame regional. Então isso para dizer que quando tu carregas a presença de Deus, mesmo se tu não souberes os elementos dessa terra, sabem que há algo sobrenatural em ti, amém? Então nós vamos nos levantar e vamos pedir a Deus que eu tenha fome e que essa fome produza em mim o desejo de me chegar a ti. E que essa fome faça com que eu te reflita. E que essa fome faça com que eu carregue a tua presença. Às vezes tu não sabes, mas já quem sabe, amém? Mas estás a mudar. Como assim? Para mudar sempre foi assim, mas estás a mudar. Antes nem quando te domingo atendia, estás aqui, parabéns. Então nós vamos orar. Deus, cria uma fome em mim, de tal modo que eu possa ser alguém que me achegue. Antes de orarmos, uma sequência muito importante. Antes de querer carregar a presença, porque é muito fácil querer carregar a presença de Deus. Antes de querer carregar a presença de Deus e refletir a Deus, se achegar a Ele. Amém? Se não vais carregar presenças estranhas. Se és profetiza que não lê Bíblia, existem outros profetas. Amém? Então, o primeiro ponto, que essa fome gere em mim o desejo de me chegar a ti. Pai, eu oro por cada irmão e irmã minha que está neste lugar. Que o Senhor desperte nos meus irmãos e nas minhas irmãs e em mim mesmo, Senhor, o desejo de te buscar. Que a fome nesta estação seja maior. Que a fome seja maior. Que a fome seja maior. Que a Bíblia se torne um livro de tudo, de ficção, um livro de comédia, um livro tudo, Senhor. Que quando eu for ler eu possa compreender. Que se eu estiver à procura de conforto, eu vou encontrar. Se eu antes assistia a novelas românticas, vou encontrar novelas, histórias de amor nesta Bíblia. Eu vou sentar e eu vou me maravilhar com o qual tem sido bom e com o qual tem sido verdadeiro em permitir que eu leia esta palavra. Nós não queremos nos esforçar a ter fome, é algo natural, Deus. Meu corpo, depois de comer, em umas horas naturalmente fica com fome. E não quero te pedir, Senhor, como que o Senhor nos batize com fome. Agora os nossos corações eles estão muito abertos, Pai. Então, batiza-nos, Senhor, com mais de ti. Que mesmo a partir de hoje, comece a dizer que há uma coisa de diferente em ti. Há mais alegria em ti. Há mais brilho em ti. Te louvo e te bendigo. Tome toda honra, toda glória. Tome todo louvor. Tome toda adoração. Para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Amém. Deus te abençoe. Podem se assentar. Irmãos, já estamos a terminar o culto. Vou tentar terminar em 5 minutos. Em primeiro lugar, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Pode dar um sinal, levantando a mão, se tem alguém que está conosco pela primeira vez. Amém. Aqui na igreja não tem protocolos. Bom dia, igreja. Avaliem a dar o meu nome, Salvador Lame, e é a minha primeira vez aqui na igreja. Amém. Quem me convidou? Fui convidado por um amigo e colega, Antônio. Saudações a todos. André Gênio, meu nome. Olá. André Gênio. Olá. Fui convidado pela mesma pessoa que convidou aqui o colega. É a minha primeira vez. Universidade está aqui. E estou muito feliz. Cumprimento a todos com a graça de Deus. Eu sou a Cecília, mais conhecida como discípula e convidada pela Janine. Olá, Ceci. Amém. Tem mais alguém que nos está pela primeira vez? Sim.
Eu no domingo passado. No domingo passado? Eu não estava no domingo passado. Eu misericórdia, manda. Amém? Amém. Então ninguém mais de novo, né? Ninguém vai se esconder. Irmão. Então, neste momento eu vou pedir ao irmão Evandro Amidetsim que de forma breve projete o número da oferta. A Bíblia em Malaquias, capítulo 3, já estamos prestes a terminar. Malaquias 3, 10 diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Quem tem mão pode levantar a mão, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então plante essa oferta como semente. Como já vos disse, 100 rublos não paga a pshigite, mas se plantar em 100 rublos, vai se multiplicar. Amém? Eu, irmão, todos os dias diz amém. Amém. Então, quem tem mão pode levantar a mão. E peço aos dizimistas que possam se colocar de pé. Vamos orar pelos que têm dizimado e depois vamos orar pelas ofertas. Pai, obrigada por cada um dos teus filhos que dizimou durante esta semana. Pai Santo, a sua palavra diz que devemos trazer os nossos dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento e te provar, se não se abrirão as janelas do céu, o Senhor não derramará a bênção sobre nós. Pedimos que o Senhor abra as janelas do céu, o Senhor derrame bênção sobre cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Oramos pela oferta, oramos por aqueles que conseguiram tirar, que o Senhor continue a multiplicar, e os que não conseguiram, que o Senhor dê, Senhor. Há quem tem dormitórios por pagar, há quem tem dívidas por quitar, há quem não tem mantimento, não tem comida. Pai, no nome de Jesus, providencie, Senhor, para a honra e glória do santo nome. Amém. 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 Então, quem trouxe o seu caderno, peço que levante. Os que têm saberão. No dia dos jovens, oferecemos aos lindos formosos isto aqui, não para enfeitarem na nossa casa, nem para escreverem contatinhos de cartas de amor. No dia das mulheres, os homens nos humilharam e nos ofereceram cadernos ainda maiores. Eu sei que vocês pastas pesam e não carregam essas bolsinhas daqui, mas já está calor, podem carregar caderno aqui também, amém? Porque vossa memória não vai reter tudo. Então, antes de terminar, acho que é importante dizer isso. A igreja tem um fundo de bem-estar. E esse fundo é tão grande assim, não fala da primeira parte. Quando um membro não tem comida, não quando estás com desejo de comer KFC, quando um membro não tem comida de verdade, sabe que está caseiro, pode nos contactar. O fundo não é muito grande, de verdade. Porque vocês não pagam oferta, mas o quê? Então, pode nos contactar. E, ao nos contactar, o que é que nós vamos fazer? Vamos ouvir, talvez não tenham comida, e vamos enviar um valor. Nós estamos a lhe dar emprestado e podes comprar comida. Amém? Amém? Quando o valor crescer, e não por causa de responsabilidade, mas por causa de circunstâncias da vida, o membro tiver dificuldade em pagar o dormitório, nós também vamos ajudar. E quando o valor crescer mais, se o membro verdadeiramente tiver necessidade, a necessidade chega ao valor de 5.000 rublos, e temos esse tal 5.000, nós vamos dar, mas não é emprestado, para que a pessoa sane o que tem que sanar. Mas, se for um valor acima de 5.000 rublos, a igreja irá emprestar, não com juros, mas irá emprestar para quê? Para tu poderes fazer o que tens que fazer e com o tempo pagares, para aquele fundo poder ajudar outras pessoas. Amém? Então, quando tiram essas ofertas, tem pessoas que se beneficiam deste fundo. E é muito verdade. Então, quem um dia descobrir que não tem comida, precisa de ajuda, a igreja está aqui para ajudar. Amém? E mais um minuto. Já pode falar, obrigado. Então, irmãos, vocês sabem que o programa
abertos. É nosso. Quando digo nosso, tipo é do Monte Sião, sabem? Ou não tem certeza? Sabem, né? Quem sabe o que é Céus Abertos em primeiro lugar? Quem sabe o que é o programa Céus Abertos? Não sabe. Eu mais Estevam explicou que era programa de adoração, não ouviram. Então, no dia 21 de março, dia 21 de março, às 17 horas. Amém. No dia 21 de março, às 17 horas, Monte Sião, essa vossa igreja aqui, se olhem bem, terá um programa de adoração. O que significa que se tu não vieres, será o coro só a ministrar para as cadeiras. Amém? Então, se sabes que não vais trabalhar, ou se puderes adiar, é uma experiência diferente. É um culto dedicado à adoração e o nosso pastor Senhor irá nos abençoar com a palavra. Será um culto verdadeiramente diferente. Então, quero te encorajar que tu venhas, proponha no teu coração vir e convidar teu amigo. Quem tem certeza que estará levantando a mão? Então me encorajar. Ok, quem não tem certeza que o Senhor ministra o teu coração, amém? Então podemos nos colocar de pé. Ok, já desligaram. Irmãos, antes de orarmos, quem sabe fazer desenhos gráficos? Levanta a mão. Não sei se isso é mesmo. Quem sabe trabalhar com panfleto, desenhos gráficos? Assim todos vocês não sabem, eu estava a fingir. Ok, quem sabe aquela coisa de abrir computador, mexer Canva, escrever umas coisas, depois colocar uma foto. Irmã Arminda sabe. Quem mais? Quem quer aprender? Fausta quer aprender. Então, olhem para o irmão Evandro. Então, o irmão Evandro. Tá ali, levanta a mão então. Levanta a mão. Evandro, tempo. Então, o irmão Evandro, vão ter com ele. Nós precisamos de mais mãos na equipe de mídia. Amém? Então, irmão Evandro, daqui a 3 anos pode não estar aqui. Evandro não estiver, quem vai fazer? Vocês. Amém? Amém. Então, sobre os outros departamentos, já anunciarei na próxima semana. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor faça brilhar a face dele sobre vocês. Que o Senhor vos dê paz. Que o Senhor vos dê favor durante esta semana. Que não recebam nenhuma notícia má nos vossos telefones. Que nada vos coloque medo. Que nada vos coloque pânico. Aquele que está à espera do emprego, que o Senhor providencie. Aquele que está à espera de uma boa novidade, que o Senhor possa fazer com que ela aconteça. E aquele que está com fome e deseja mais de Deus, que o Senhor possa se revelar nesta semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor hoje e para todos sempre. Amém. Então, em 2 minutos, podem carregar vossos casacos.